Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Tássius Veloso, muito boa noite, tudo bem? E aí, Débora, boa noite para você, boa noite, Nadédia, e boa noite, ouvintes da CBN, tudo bom? Boa noite, Tássius. Tudo certo. Me conta uma coisa, o GovBR, que é um sistema criado pelo governo federal para facilitar o acesso a serviços, né? Ele está dando conta do recado, porque, na verdade, ele não é só para serviços da União, serviços estaduais, há um convênio, né? Imagino que seja um convênio. Serviços estaduais, por exemplo, para acessar alguns serviços estaduais em São Paulo, Detran, você tem que acionar, entrar pelo GovBR também. Exatamente. O gov.br, quando a gente puxa aqui da memória, ele surge lá em 2019, a primeira versão dele. A ideia era ter um login único, um serviço único para acesso à chamada e-cidadania, cidadania eletrônica. Na época, eu cheguei, Débora, a conversar, a entrevistar o secretário responsável por esse projeto. E a ideia era, com o tempo, trazer mais serviços, começou pelos federais, depois esses que você citou, estaduais e municipais. E hoje, o gov.br, ele é uma fortaleza do setor público brasileiro, porque com um login simples, você tem acesso a uma série de opções, uma série de ferramentas. Tanto que a gente traz esse assunto hoje por causa do Banco Central Protege Mais, que é a nova ferramenta do Banco Central para que os correntistas, né, os consumidores possam se cadastrar lá e bloquear a abertura de novas contas ou mudança de titularidade das suas contas enquanto essa função estiver ativada. Então, num primeiro momento, é positivo, né? É segurança. Navegar na internet está muito difícil, é golpe a rodo. A gente vira e mexe fala disso aqui. Porém, me chamou a atenção que o Protege Mais, ele depende do login gov.br. E eu, pelo menos, pesquisando aqui, eu não encontrei outra opção além desse tipo de login vinculado ao CPF da pessoa. E a dúvida que fica é se essa tecnologia ela está dando conta do recado, conforme você mesma mencionou, porque vira e mexe dá problema. Vira e mexe, tem pessoas, cidadãos que reclamam nas redes sociais. Aí a gente, na dever de ofício, vai lá pesquisar na plataforma da Undetector, que diz os serviços digitais fora do ar, gov.br, aparece lá. Recentemente, isso tem coisa de talvez uns 2 meses, dentro do gov.br existe uma ferramenta muito interessante de assinatura digital. Você tem um documento, ela é gratuita, você tem um documento, você coloca lá e consegue assinar, e aquilo tem as validades legais previstas, todas elas. Mas não funcionava essa ferramenta, ela estava indisponível. No começo da semana, outra função que nós já tratamos aqui na CBN é a do consumidor.gov.br, que é da Secretaria Nacional do Consumidor, para registrar queixas contra as mais variadas empresas. Eu vira e mexe uso para companhias aéreas. A coisa estava meio capenga, assim, você fazia o login, mas não conseguia registrar a reclamação. Então, ao fim e ao cabo, tudo isso para dizer que, se o Brasil realmente quer ter um projeto de e-cidadania que depende do gov.br, a ponto de o Banco Central utilizar, a ponto da Secretaria do Consumidor utilizar, enfim, todo mundo começa a utilizar, é interessante, já está integrado, tem as ferramentas tecnológicas, a coisa tem que funcionar, né, Débora e Nadédia? Você tem que ter certeza de que aquele serviço público não vai te deixar na mão quando você precisar. E não é um grande apagão, a gente não tem notícia de um grande apagão do Gov, mas vira e mexe tem um caso ou outro em que a coisa não está rodando direito, e numa dessas você pode deixar pessoas, cidadãos, sem acesso às mais variadas ferramentas. Então, eu penso que é importante que a Secretaria de Governo Digital, já até mudou de nome a pasta, mas originalmente era esse,
olhe para mais carinho com essa ferramenta, e tenha certeza de que as coisas estão ali afinadas para que não saia do ar, para que não haja interrupção, para que não haja instabilidade. E só para fechar aqui no tempo que me cabe, lembrar o seguinte: o Brasil passa por uma digitalização brutal. Tem muito mais gente na internet do que fora dela. Mas ainda tem gente fora da internet. Então, como essas ferramentas e esses serviços eles vão ser disponibilizados para quem não tem o computador, ou para quem não tem o smartphone, ou para quem não tem um acesso permanente, né? Uma conexão permanente. É algo que vira e mexe, os agentes públicos não respondem. Falam da digitalização, da velocidade, né? Aquela abordagem 5G, digamos assim, mas tem muita gente que enfrenta essa dificuldade. Então, também para a gente pensar com carinho, olhar com carinho para essas pessoas. Pois é, a digitalização é de extrema importância, mas ela precisa ter qualidade, né, capacidade, e é preciso investir no letramento digital Sem da dúvida. população. Obrigada, viu, Tassius? A gente se fala mais na semana que vem. Beijo. Na terça-feira. Beijo, tchau, tchau. Beijo.